Então, boa tarde, bem-vindos ao Seminário de Computação Gráfica do INPA. Hoje nós temos o prazer de ter o Thales Vieira, da Universidade Federal de Alagoas. Ele vai contar para a gente como é que eles estão usando o Deep Learning em visão computacional para ajudar a indústria. Obrigado, Thales, por ter vindo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar de volta aqui ao Seminário do INPA, deve ter mais ou menos uns 10 anos. Seminário aqui pela última vez. Eu mudo aqui. Pronto? Ok. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de um artigo que a gente fez recentemente, publicou no CIBGRAP, mas, na verdade, isso é parte de um projeto maior que a gente teve essa iniciativa já há quase 2 anos de tentar aproximar um pouquinho a matemática lá da Universidade Federal de Alagoas com o setor produtivo, né, com a indústria, de modo geral, tentando explorar o que a gente tem localmente no estado de Alagoas. Então, nesse primeiro projeto, que começou como um projeto de inovação, a gente se uniu com uma empresa do setor varejista de calçados, que é essa loja chamada Sapatos. Ela atua em várias capitais do Nordeste, tem várias lojas em vários shoppings, tá? É uma loja de sapato. E o problema do pessoal dessa loja, que eles queriam entender melhor, queriam ver como é que eles podiam usar a tecnologia para entender melhor, de que modo a gente poderia usar a tecnologia para entender melhor o comportamento dos clientes com o objetivo de otimizar a gestão das lojas. Acho que todo mundo aqui já deve ter ido para uma loja de sapato em um certo horário que não conseguia achar um vendedor para lhe atender, porque a loja estava lotada. Em outros momentos você passa na porta da loja, você vê os vendedores encostados, conversando, né? E aí você vê claramente que tem um desequilíbrio ali no gerenciamento do pessoal que trabalha na loja. Então, nesse projeto, a gente teve a felicidade, só falando mais um pouquinho, a gente teve a felicidade de conseguir unir uma coisa que nem sempre é fácil, né, que é desenvolvimento junto com pesquisa. A gente conseguiu tratar, então, de alguns problemas aqui que envolviam não só o desenvolvimento de uma tecnologia, mas também a pesquisa por coisas novas, porque o que a gente encontrou publicado na literatura não era suficiente para resolver os problemas que eles tinham. Então, falando um pouquinho mais desse problema de análise de comportamento do consumidor, só para ter uma noção da importância desse problema, o setor varejista ele corresponde a uma fração considerável da economia dos países desenvolvidos. Você pega os países desenvolvidos, se você pega o setor varejista, é uma bela fatia. Tá? Então, você trabalhar para otimizar, para melhorar a gestão desse tipo de indústria, desse tipo de serviço, é muito relevante e pode, literalmente, aumentar o PIB de um país, se você consegue fazer isso do jeito certo, resolvendo problemas que são nada mais são do que problemas de otimização e etc. Então, dentre 2 dos principais problemas que o pessoal desse setor varejista tem entender o comportamento, as atitudes do consumidor quando ele está na loja. Tá? Por exemplo, em qual prateleira o consumidor geralmente vai em primeiro lugar assim que ele chega na loja? Qual é a prateleira que atrai mais atenção? E outra, como é que a gente consegue fazer o scheduling, quer dizer, gerenciar os horários dos vendedores, a quantidade de vendedores que você precisa para, por um lado, dar conta da demanda de consumidores que você tem na loja, num determinado horário, e uma certa quantidade de vendedores que também, se você exagerar para mais, você vai acabar tendo muita despesa com recursos humanos, que é uma das principais despesas que uma loja desse tipo tem. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente está precisando responder 2 perguntas. A primeira, onde é que ficam os hotspots de uma loja? Ou seja, as zonas quentes. Quais são as zonas quentes de uma loja? Qual é aquela prateleira principal que você tem que colocar aquele seu produto que você quer vender mais, que você quer mais chamar atenção? E a outra pergunta é, quando é que os consumidores vão comprar? Ou seja, como é o fluxo de consumidores? Se você conhece bem o fluxo de consumidores da sua loja, você consegue alocar melhor os seus funcionários. Então, isso é tema de pesquisa há décadas, tá? Não necessariamente pelo setor de tecnologia, mas pelo setor desse pessoal que trabalha com varejo.
Só que, na verdade, esses dois problemas que eu acabei de falar são problemas de visão computacional. Tá? Um é um problema de detecção de hotspots, que a gente pode tentar tratar usando imagens e visão computacional em cima dessas imagens. E o outro é um problema de análise de fluxo de clientes, ou seja, contar pessoas, a quantidade de pessoas que tem na loja. Então, no primeiro caso, a gente está querendo alguma coisa mais ou menos desse tipo. Tá? Detectar quais são as zonas quentes de uma loja. E, no lado de lá, a gente está querendo entender, em cada instante de tempo, quantas pessoas existem, estão dentro daquela loja. Tá? Então, isso nada mais é do que você encontrar esse gráfico aí, onde o eixo horizontal é o tempo, o eixo vertical é a contagem de pessoas. Certo? São dois problemas que a gente resolveu encarar como problemas de visão computacional. Então, esse foi um momento bom para atacar esses problemas, porque a gente está num momento bom da visão computacional, onde a gente tem esses grandes avanços do hardware, que permitiram essa revolução do Deep Learning, nessa última década, e a gente também tem soluções muito boas para resolver problemas de visão computacional. Também, por exemplo, desde 2012, quando a gente teve realmente um grande avanço em problemas, por exemplo, de detecção de objetos em imagens, tem uma expectativa aí de, em alguns anos, ter carros autônomos, etc. Porém, a gente viu que existem alguns problemas que ainda não são muito bem resolvidos, que os pesquisadores ainda não atacaram para aqueles problemas muito específicos, como esse problema de contar com precisão pessoas em imagens. Tá? E eu vou tentar convencer vocês de que realmente o que existia até agora ainda não era tão bom assim e a gente está tentando trabalhar para melhorar. Então, falando um pouquinho dos trabalhos relacionados, eu vou falar de 3 abordagens principais que existem e que poderiam ser usadas para a contagem de pessoas. A primeira seria através de detecção. Detecção seria você pegar uma imagem e tentar identificar realmente objetos, pessoas que estão naquela imagem. Então, você poderia fazer isso, por exemplo, usando abordagens clássicas de visão computacional. Por exemplo, histograma de gradientes orientados, né, que são os HOGs. Aí dá para a gente destacar esse descritor do Dalal e Trix, tá, que é de 2005, mais de 10 anos atrás. Tem outros trabalhos, por exemplo, também que usam features do tipo Shapelet, que já são de um nível um pouco mais alto do que os gradientes, tentam combinar esses gradientes para ter algumas formas de um nível mais médio, tá? Mas todas essas são soluções de mais de 10 anos atrás, e aí, naturalmente, vocês podem estar se perguntando, será que não dava para usar Deep Learning? Por exemplo, hoje a gente tem RCNN, a gente tem YOLO, por que não usar Deep Learning? Por que você simplesmente não, para resolver esse problema desse projeto, não pegou uma YOLO, jogou lá e começou a contar quantas pessoas tinha na imagem? Bom, eu vou tentar também, ao longo desse seminário, convencer vocês de que essa abordagem não funciona bem. Tá? Por quê? Bom, de modo geral, essas abordagens que fazem contagem, elas vão ter dificuldades em imagens de baixa resolução, que é o que a gente consegue quando usa, por exemplo, as imagens de uma câmera de segurança de uma loja, tá? Sempre pensando que o nosso objetivo é tentar desenvolver uma tecnologia de baixo custo que qualquer loja de varejo, de um shopping, qualquer loja que não queira investir muito dinheiro, consiga usar o que tem para fazer esse tipo de análise. Tá? Então, uma rede neural muito pesada já teria alguma dificuldade aí, porque, por exemplo, até a gente aqui pode ter alguma dificuldade para contar a quantidade de pessoas que tem nessa imagem. Tá? Você vê que ela é toda borrada, a resolução é muito baixa. E ainda tem outro problema crítico aqui, que é que quando você pega um ponto de vista só, uma câmera só, você tem poses extremas e tem muita oclusão. Por exemplo, você tem lá no fundo pessoas que estão sentadas numa cadeira de costas, provando um sapato, e aí você só consegue ver o pedacinho da cabeça dela. Então, claramente, um detector de pessoas não vai funcionar bem aqui, porque praticamente a pessoa não aparece na imagem, tá? Só aparece alguns poucos pixels. Bom, uma segunda abordagem poderia ser métodos baseados em clustering que consideram informação espaço-temporal. Por exemplo, aqui tem esse trabalho de 2006, também de mais de uma década atrás, que ele tenta usar combinações de features que vão se movendo ao longo do tempo, e aí, de acordo com essa coerência essa combinação de features que vão se movendo, você pode tentar clusterizar e identificar que usar a premissa de que tudo que está se movendo ao longo do tempo é uma pessoa. Tá? E isso
você poderia usar também para tentar detectar quantidades de pessoas. Porém, aqui a gente também tem um problema de que aqui, assim como no caso anterior, a gente está fazendo uma contagem local, individual das pessoas. Tá? Então, por exemplo, se você deixa de detectar um cluster ou uma pessoa, você já vai falhar na quantidade total. Então, uma terceira abordagem, que é mais na linha do que a gente tentou fazer, são métodos baseados em regressão, que tentam estimar a densidade de pessoas na imagem de uma maneira global. Tá? Esses são os métodos mais recentes, tentam seguir essa linha. Por exemplo, existe essa abordagem de 2010, que usa uma regressão com um SVM, não um SVR, tá? Vetor de suporte. E, mais recentemente, tem uma série de artigos que tentam fazer isso com Deep Learning. Tá? Só que esses artigos, eles geralmente são usados, aplicados para estimar a quantidade de pessoas em grandes multidões, por exemplo, num protesto, num evento esportivo, num comício político. Tá? Então, não é bem o que a gente está querendo. O que a gente está querendo não é uma estimativa de multidão, é uma contagem precisa. Por exemplo, uma loja, se ela está com 5, com 6 pessoas, então o problema é um pouquinho diferente, mas que a gente tentou abordar um pouco mais por essa abordagem. Então, a gente tem os seguintes desafios aqui. A gente quer uma contagem de pessoas precisa, a gente precisa enfrentar oclusão severa, a gente precisa enfrentar o problema de ter poses muito extremas e precisa conseguir fazer isso em imagens de baixa resolução usando câmeras de baixo custo. Câmera de vigilância de baixo custo, por exemplo, de 1 megapixel, imagem de 1 megapixel. Tá? Então, a gente tentou desenvolver, usando uma abordagem com Deep Learning, onde a gente teve 3 contribuições chaves. A primeira foi tentar desenvolver um método de detecção de background e foreground da imagem que seja adaptado ao problema que a gente tem, que tem algumas peculiaridades que eu vou falar um pouco mais para frente. Tá? Não é o tipo de problema que qualquer método simples de detecção de background vai funcionar bem e vou tentar convencer vocês por que isso acontece. O segundo uma vez que a gente consiga estimar razoavelmente bem o foreground, esse foreground seria, no caso, pessoas. Tá? Então, isso a gente pode colocar num canal, tá? Um canal da imagem, e compor junto com o canal RGB para ter um formato de imagem que eu vou chamar aqui de RGBP, tá? Onde P é de people, pessoa. Tá? Então, você vai ter RGB de cor mais pessoa, e daí a gente vai jogar isso num modelo de regressão com a CNN para tentar contar a quantidade de pessoas na imagem. E, além disso, a gente consegue também, uma vez que a gente tem esse foreground, muito facilmente criar um mapa de calor para detectar os hotspots da loja. Tá? E aí a gente consegue resolver 2 problemas de uma vez só. Bom, então aqui tem um outline aqui, um sumário da apresentação. Vou dar primeiro uma visão geral e depois vou falar de cada uma das etapas do método. Tá? Então, inicialmente a gente vai ter uma fase de treino que vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai pegar uma câmera de segurança que já estava lá na loja instalada, essa câmera de 1 megapixel. Essa câmera, tudo que ela vai dar é uma imagem RGB em cada instante de tempo. Tá? Dessas imagens, a gente vai extrair o canal que vai dizer o que é pessoa e o que não é pessoa na imagem, vai compor, daí a gente vai passar para uma fase de anotação manual, tá? É a etapa de treinamento, onde nessa anotação a gente vai dizer quantas imagens tem naquela pessoa, vai jogar isso no conjunto de treinamento e vai treinar uma CNN. Tá? É o pipeline básico de qualquer método de aprendizagem supervisionada. Bom, uma vez que a gente tem uma CNN treinada, aí a gente pode novamente pegar uma imagem em tempo real, uma imagem RGB que vem da câmera, compor extrair o foreground, compor nessa imagem RGBP, jogar na CNN e ter a contagem de pessoas. Tá? É isso que a gente espera. E aí a gente também vai ter de graça, como a gente está extraindo esse canal P, vou mostrar como facilmente a gente consegue criar um mapa de calor que vai justamente destacar as zonas quentes da loja. Bom, então vamos para a primeira etapa, que é justamente essa etapa de detecção do foreground e a geração dessas imagens RGBP. Tá?
Bom, a gente poderia seguir duas estratégias básicas para extrair o background de uma imagem. A primeira é você simplesmente considerar que a loja vai estar vazia, tá? Você vai tirar uma foto da loja, e aí depois é só você ir fazendo a subtração dessa loja vazia, né? Então, seria um método muito simples, mas na prática isso não funciona muito bem, porque, primeiro, o background não é estático. Por exemplo, você tem, ao longo do dia, a loja você vai mover caixas, vai mover mobília, e aí o background vai mudando. Então, a gente teria que ir adaptando esse background ao longo do tempo. E, além disso, a gente também vai ter, ao longo do tempo, variações de iluminação e sombra. Tá? Isso também é um detalhe que a gente tem que levar em conta e qualquer método de detecção de background também precisa considerar isso. A segunda estratégia seria analisar algumas features, algumas características que tenham a ver com o movimento, ou seja, detectar objetos que estejam parados e se movendo. Então, o que está se movendo é a pessoa, o que está parado é background. Só que isso também não vai funcionar bem porque se você tiver numa loja que não está muito cheia, provavelmente um método desse tipo iria confundir um vendedor com background, porque o vendedor muitas vezes fica parado na porta da loja esperando o cliente entrar por minutos, de repente até uma hora, ele fica ali parado. E aí, quando a gente foi testando métodos para detecção de background, isso acontecia muito. O vendedor virava background. Então, de alguma forma, a gente tinha que adaptar um método que levasse tudo isso em conta. Então, a gente acabou fazendo isso com a receita que tem 3 passos principais. O primeiro é ter um pré-processamento para melhorar a invariância da imagem, questões de iluminação. Segundo, ter uma inicialização do background e depois atualizações dinâmicas. Bom, primeiro passo, no pré-processamento da imagem, a gente faz uma reamostragem para 400 por 225 pixels. Aí a pergunta, por que esse número mágico? Bom, isso aí a gente escolheu fazendo algumas experiências empiricamente, alguns experimentos empiricamente da seguinte forma. Pega a loja cheia, pede para uma pessoa olhar para aquela imagem e ver se dá para contar quantas pessoas tem ali. Então, a menor resolução possível que dá para contar quantas pessoas tem ali seria, para a gente, a resolução ideal para você jogar para a rede neural. Porque se você consegue contar, você espera então que uma rede neural vai conseguir contar também. Segundo, quantização da imagem. Por quê? Para você ter justamente atenuar um pouquinho esse problema de invariância à iluminação. Tá? A loja está um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara. Na hora que você aplica um algoritmo simples de quantização, aí você atenua um pouco esse problema. Então, no caso, a gente pegou cada canal e quantizou em até 4 valores por canal, um total de... A gente chegou na imagem com 64 níveis. Tá? Essa quantização foi uniforme, poderia ser adaptativa, ia dar um resultado melhor, porém, ia dificultar a gente conseguir um algoritmo que funcionasse bem em tempo real. Essas imagens quantizadas seriam usadas só para a geração desse background, mas na hora que a gente joga na CNN, a gente coloca a imagem RGB original. Bom, então, para a inicialização do background, que seria o primeiro passo, a gente sugeriu 2 estratégias. A primeira é você pegar, se você tem uma imagem, consegue pegar uma imagem do background simples, por exemplo, com a loja vazia, tudo bem, você pode começar daí, não tem problema. Se você não consegue, por exemplo, a loja já está funcionando, está aberta, você não começou a rodar o seu sistema, então você pode acumular os dados de algumas imagens em histogramas de pixel. Como é que vão funcionar esses histogramas de pixel? A gente vai considerar um histograma para cada pixel dessa imagem de 225 por 400, tá? Onde esses histogramas, para cada pixel você tem um histograma, cada histograma tem 64 bins correspondendo a cada tom da imagem quantizada. Então, você pega ali um buffer circular das últimas imagens, as últimas imagens quantizadas que foram coletadas, vai jogando no bin correspondente ao tom de cor, e aí você, depois de um certo tempo, você consegue pegar o tom mais frequente ao longo do tempo, e aí a gente vai considerar que esse seria o background. Tá? Então, se em algum momento passar uma pessoa ali na frente, naquele pedacinho da imagem, a gente espera que isso seja rápido e que a câmera vai estar sempre pegando com mais frequência a cor do background. Então, isso funcionou bem, por exemplo, pegando um frame por segundo por 100 segundos para inicializar o background.
E depois, como esse background pode ir mudando por variações na posição da mobília, etc., o que a gente fez foi ter uma maneira de ir atualizando esse background. Aqui a gente vai usar um algoritmo um pouquinho parecido, porém sendo um pouco mais conservativo, justamente pelo problema dos vendedores. Tá? Se os vendedores ficam muito tempo parados, eles poderiam ser considerados background. Então aqui a gente só vai atualizar o background se o valor máximo da caixinha que tem mais frequência no histograma é maior do que, se eu não me engano, 80% da quantidade de amostras que você pegou ao longo do tempo. Tá? É só uma maneira de garantir que você não vai, por exemplo, colocar um vendedor no background. Muito bem. Então, daqui a gente já sabe como é que consegue quantizar a imagem, detectar o background, e aí, então, para conseguir aquela imagem P, basta fazer a diferença absoluta entre as imagens, tá? A imagem que entra do background que você tem naquele momento, tá? Então, você pega isso, aplica uma binarização com threshold, tá? Um limiar, e aí você vai ter essa imagem preta e branca, ok? Depois disso, aí você pode compor a sua imagem RGB com a imagem P, que vai ter uma informação, que a gente pode dizer que é uma informação do nível mais alto, que vai dizer o que é pessoa, o que é que não é, e é isso que a gente vai usar para treinar uma CNN. Tá? Que é justamente essa etapa aqui. A gente pega a imagem RGBP, vai ter uma etapa de anotação, que depois eu vou falar como é que a gente fez, vai gerar um conjunto de treinamento e vai treinar uma CNN que depois vai ser capaz de contar a quantidade de pessoas. Bom, eu imagino que todo mundo aqui saiba o que é uma CNN, então eu vou só 2 slides rápidos sobre as redes neurais convolucionais. Elas, na verdade, são bem antigas, foram introduzidas na década de 80, no final da década de 80, para resolver um problema de detecção de dígitos em CEPs de cartas escritas manualmente, né, manuscritos. Isso no final dos anos 80, né, tem muito tempo, mas elas foram ficar mais famosas em 2012, quando teve um concurso lá na ImageNet e uma rede neural convolucional conseguiu um desempenho muito melhor do que os outros métodos que existiam na época, tá? Que seria essa arquitetura de rede aqui. Bom, então, esse tipo de rede ela é principalmente aplicada para imagens, mas também a gente vê aplicações em vídeo, em texto, geometria, uma série de outras coisas. Basicamente, a gente vai querer aprender uma função que recebe uma imagem, tá? Por exemplo, a imagem de um gato, e você quer saber qual a probabilidade de aquela imagem conter um gato ou não. Tá? Então, o que é que vai acontecer nessa função? Você vai ter começo da função, você vai ter a composição de várias camadas. As primeiras camadas vão aplicar operações de convolução, aquelas convoluções que a gente estuda em qualquer curso de processamento de imagens. O resultado dessas convoluções, quer dizer, as características resultantes, vão passar para camadas densas de neurônios que vão ser os responsáveis por fazer a classificação final, por exemplo, para dizer se essa é uma imagem de gato ou uma imagem de cachorro. Tá? Então, só para quem não tem a noção de como é que funciona uma rede neural convolucional, mas no nosso caso, a gente vai estar interessado em, dada uma imagem, retornar quantas pessoas tem na imagem. Tá? Então, a gente vai resolver isso como um problema de regressão usando a aprendizagem supervisionada. Tá? Então, a nossa entrada vai ser justamente essa imagem RGBP, aqui que muda um pouquinho em relação à CNN normal. Em vez de a gente dar simplesmente a imagem colorida RGB, aqui a gente já vai dar de entrada os 4 canais concatenados, RGBP. Tá? Depois eu vou mostrar por que isso fez a diferença. E como saída, a gente vai querer a contagem de pessoas, que a princípio seria um número real, que depois a gente arredonda para o inteiro mais próximo. Então, basicamente, a rede neural ela tem camadas convolucionais, como tem ali na direita, azul, seguida por camadas max pooling. Tá? Geralmente são C blocos desse tipo, e esse é um hiperparâmetro que a gente tentou otimizar, achar a melhor quantidade de blocos convolucionais. Depois disso vem L camadas densas, que é outro hiperparâmetro que a gente tentou otimizar para esse problema. Depois de tudo isso, a gente vai ter uma camada linear, tá? Linear porque a gente está tratando de um problema de regressão, e a saída
seria exatamente o número real com a contagem de pessoas. Tá? Tem outros hiperparâmetros aqui também, que seriam, por exemplo, a quantidade de filtros que cada camada convolucional tem, que seria o F, tem o tamanho da máscara, tá? Que é aquela matrizinha quando a gente vai aplicar uma convolução, que seria, no caso aqui, K por K, e U, que seria a quantidade de neurônios de cada camada densa. Bom, então, para conseguir treinar essa rede toda, naturalmente a gente precisa de uma grande quantidade de imagens RGBP coletadas e manualmente anotadas com a contagem de pessoas que você tem em cada instante. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre como é que a gente fez essa anotação. Bom, tudo isso aqui, no fim das contas, já vai dar para a gente de graça, já vai ficar muito fácil de gerar os mapas de calor para a detecção de hotspots. Por quê? Porque se a gente tem em cada instante de tempo essa imagem P, que diz onde é que tem pessoa e onde não tem, se você vai acumulando isso ao longo do tempo, tá? Se você acumula, como naquela equação ali, ao longo do tempo, você vai ter quais os locais da imagem onde as pessoas passam mais tempo. Ou seja, quais são as zonas quentes da imagem. Então, em cima daquela MT ali, que acumula todos os canais P's ao longo do tempo, a gente pode simplesmente fazer uma equalização de histograma e usar um color map para ter uma imagem daquele tipo. Tá? Então, essa é a parte mais simples que acaba vindo de graça, mas que resolve um problema muito importante do pessoal lá do setor varejista. Depois eu vou mostrar alguns resultados interessantes que eles tiraram daqui. Bom, então, alguns experimentos, para poder validar esse método, ver se funcionava bem, a gente capturou uma grande quantidade de imagens RGBP e anotou manualmente com a quantidade de pessoas que tinham dentro de uma loja de sapatos, que é aquela que eu falei no começo do seminário. A gente usou uma câmera de segurança de 1 megapixel e um total de 153 minutos de vídeo. Tá? 153 minutos de vídeo. Essas imagens, elas variavam entre a loja vazia, ou seja, uma contagem de 0 pessoas, até um máximo de 30 pessoas dentro da loja. Tá? Aqui tem um histograma do conjunto de treinamento com a quantidade de imagens que a gente conseguiu capturar por quantidade de pessoas. Tá? Então, muito excepcionalmente, você vai ter mais de 20 pessoas na loja. Bom, a gente acabou descartando 4 de cada 5 imagens consecutivas nesses 153 minutos de vídeo. Por quê? Para evitar um problema de overfitting. Por exemplo, você pega 2 imagens consecutivas ao longo do tempo e aí você faz um experimento de aprendizagem de máquina de validação cruzada, você pode acabar tendo uma imagem no treinamento e outra no teste que são praticamente iguais. Aí perde a graça. Né? Então, por causa disso, a gente jogou a cada 5, 4 a gente joga fora para ter uma variabilidade maior nesse conjunto de treinamento. Tá? Então, com isso, a gente chegou no total de 37.768 imagens anotadas manualmente. Então, agora vocês devem estar pensando, nossa, você é muito maldoso com seus alunos, você fez eles anotarem manualmente 37.768 imagens, contando quantas pessoas tinha em cada imagem. Bom, mas para atenuar esse problema, a gente fez uma ferramenta de anotação, onde, como muitos desses minutos de vídeo são vídeos, um vídeo que vai passando continuamente. Então, a gente fez um player, onde o usuário ia ali, dizia quantas pessoas tem na imagem inicial do vídeo, e aí essa variação é suave ao longo do tempo. Né? Uma pessoa entra na loja, uma pessoa sai, e aí bastava, nessa ferramenta, você ia aumentando um, diminuindo um, e aí a ferramenta ia automaticamente anotando quantas pessoas tinha em cada imagem ao longo do tempo, de modo que, teoricamente, em 153 minutos daria para anotar todas essas imagens. Tá? Então, o problema fica menos doloroso. Opa. Acho que eu passei aqui. Bom, então, como eu falei, a gente também fez alguns experimentos de otimização de hiperparâmetros, validação. A gente fez uma busca no grid do espaço de hiperparâmetros, né, que envolve todas aquelas variáveis que tinha no outro slide, que é o U, o K, o F, o L, o C. Todos esses hiperparâmetros, a gente combinou várias combinações para achar, para ver se isso ia influenciar muito no resultado final dos nossos experimentos. A gente realizou alguns experimentos de validação cruzada do tipo 75-25.
evitando imagens parecidas ao longo do tempo em cada subconjunto, tá? Então, além de pular 4 a cada 5, a gente também teve o cuidado de pegar pedaços distantes para o conjunto de treinamento e conjunto de teste, e usou como medida para validar se a rede funcionava bem um erro relativo, onde a gente arredondava a saída da rede, tá? A saída da rede é um número real, a gente arredonda para um inteiro mais próximo e compara com o T, que seria o target, que seria o ground truth. Então, isso dividido pelo TI, e aí a gente teria um erro relativo de quantas pessoas, em média, a rede erra. Tá? Aqui são alguns parâmetros do otimizador, a função de perda, que é aquela que o método gradiente otimiza, e aqui foram alguns resultados. Tá? Cada linha dessa tabela aí corresponde a uma combinação de hiperparâmetros e quanto de erro a gente consegue. No caso, o epsilon e o MAE, que é o erro... O MAE, no caso, é o erro médio absoluto, tá? Um pouquinho diferente daquele outro que a gente arredonda. Então, isso significa, por exemplo, na linha de cima, que é o menor dos epsilons, isso significa que a gente erra, em média, 10% da contagem de pessoas, na melhor das nossas redes, ou se você usar o erro médio absoluto, 1.238, tá? Mas se a gente olhar para as combinações seguintes, dá para ver que a diferença não é tão grande, ou seja, essa rede não é tão sensível à calibração de hiperparâmetros, que acaba sendo uma coisa boa. Tá? Aqui a gente também tem a quantidade de imagens por erro absoluto. Então, dá para ver, por exemplo, que 41% das imagens de teste foram corretamente preditas, com a quantidade exata de pessoas. Erro de uma pessoa para mais ou para menos, a gente teve 38%, mais ou menos. Mas é interessante que um erro maior que 2 pessoas ocorreu em menos de 8% das imagens de teste. E, assim, uma quantidade exata, para você fazer a análise do fluxo de pessoas, você não precisa ter uma quantidade tão exata de quantas pessoas tem naquele instante. Então, a gente considera que, por exemplo, até 2 pessoas para mais ou para menos não vai influenciar naquela estatística que o gerente da loja vai precisar observar para fazer uma alocação de funcionários, por exemplo. Então, na prática, parece ser um método que já pode ser aplicado, inclusive eles estão usando lá. A gente fez um dashboard, uma ferramenta web, onde eles vão acompanhando as estatísticas do movimento da loja. Bom, aqui tem outro experimento aqui em tempo real, onde a gente pegou aqui 250 segundos de vídeo e o vermelho seria o ground truth, né, o quanto naqueles 250 segundos de vídeo tem de pessoas dentro da loja. Era um exemplo um pouco difícil, porque tinha mais ou menos entre 15 e 20 pessoas. E aí esse polígono cinza corresponderia a um erro de 10%, para cima ou para baixo. Tá? Então dá para ver que a predição da rede, que é o azul, sempre dá mais ou menos dentro do polígono cinza, tá? Com erro de até 10%, com algumas exceções. E aqui eu acho que esse é um dos dados mais interessantes dos experimentos que a gente fez, que é o seguinte: será que essa representação RGBP realmente é relevante? Será que não bastava pegar a imagem RGB e botar numa CNN qualquer, que já daria um bom resultado? Então, bom, a gente tentou, na verdade, responder 4 perguntas. Será que a CNN está reconhecendo pessoas na imagem RGB, ou seja, na cor? Ela está usando a cor para reconhecer isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma pessoa? Segundo, será que a detecção do foreground, ou seja, aquele canal P, é um passo relevante para melhorar a acurácia na contagem de pessoas? Terceiro, será que a CNN é capaz de aprender a contagem de pessoas somente da imagem P? Será que eu preciso da cor? E quarto, será que a informação do background é relevante? Bom, então vamos olhar para esses resultados aqui embaixo. Se a gente fizer o mesmo experimento usando como entrada da rede só o RGB, tá, sem a etapa de detecção de foreground, a gente tem um erro epsilon, por exemplo, de 37%. Tá? Comparado com 10% do nosso. Então, uma diferença considerável. Para responder a segunda, quer dizer, se a detecção do foreground é relevante, vamos ver o segundo. O segundo deu 17% de erro, comparado com 10%. Então, significa que é relevante, sim. Esse segundo aqui é RGB Black, significa você pintar os pixels que não são pessoa de preto. Tá? Então, você joga fora o background.
pinta de preto. A terceira pergunta é, a CNN é capaz de aprender a contar pessoas da imagem P? Bom, de certa forma sim, né? Porque o erro dela é menor do que os dois anteriores. Mas aí a quarta pergunta, será que então bastava a imagem P? Eu preciso do RGB também? Quer dizer, a informação de cor do background é relevante? E a resposta é sim, porque é quando a gente consegue apenas 10% de erro, que é justamente com a combinação do RGB e do P. Tá? Então isso é que eu acho que foi um dos resultados mais interessantes aqui. E aqui também tem um estudo de caso, para visualizar os hotspots da loja, e algumas conclusões que a gente conseguiu junto com o pessoal lá que trabalha na loja é o seguinte, olhando para aquela última imagem, tá, que é quando... Isso aqui é a formação ao longo do tempo. Tá? Então, olhando para a última da direita, a gente consegue concluir o seguinte, o pico de fluxo de pessoas é na entrada. Né? Todo mundo vai ter que entrar e sair da loja. Então, logo ali no comecinho, onde fica mais vermelho, tem um vermelho mais escuro ali no canto, que corresponde à porta. Tá? A porta é mais ou menos aqui no meio, em cima. Como muitas pessoas acabam se dirigindo ao balcão, esse lugar, de certa forma, é considerado um hotspot. E não é à toa que, quando você vai na loja de sapato, muitas vezes, perto do balcão, eles colocam meia. Né? Para você comprar meia, na hora que você vai comprar só um sapato, aí vem uma meia, acaba pegando também. Tem um hotspot também ao redor das cadeiras usadas para provar sapato, que é lá em cima também. As pessoas ficam muito ali naquela região, então ali dá para ver que ficou vermelho, tá? Junto com a região do balcão. Não tem muito movimento na parte central da área, então, de repente, eles podem tentar reposicionar a mobília para ver se aquela região pode ser usada um pouco melhor. E nos corredores do lado direito também, eles também não são muito visitados. Isso aqui a gente não sabe explicar muito bem porquê, talvez porque fica muito afastado da porta e longe das cadeiras onde as pessoas provam. Tá? Então, aqui tem um demo, um vídeo que mostra a contagem de pessoas, né? Ele tem, por exemplo, 4, 5, oscilando um pouquinho. Então, tem ali 1, 2 pessoas, 3, 4, e a quinta aqui, tem uma por trás da quinta, que às vezes a rede oscila um pouquinho. Aí aqui a loja já está um pouquinho mais cheia. O número de cima é a saída da CNN, que é o número real, e aí o arredondamento para o inteiro mais próximo está logo abaixo. E aí tem uma hora que você, como ser humano, já não vai conseguir acompanhar a contagem da rede, porque a loja vai ficar bastante cheia. Tem até algumas pessoas aqui que parece que ficam meio camufladas. Se a gente dá uma pausa nesse vídeo, inclusive, às vezes a gente não consegue ver algumas pessoas que estão na loja. E aí acaba confundindo na contagem. Aqui já está mais cheio, 16 pessoas. Então, tem gente provando sapato aqui sentada, tem gente lá atrás, no fundo, que só dá para ver a cabeça. Aí tem gente aqui no balcão. Então, começa a ficar difícil da gente acompanhar a contagem da rede. Bom, então, a gente conseguiu alguns resultados robustos, que podem ser empregados em situações reais. A gente ainda está tentando melhorar esses resultados. A gente concluiu também que o RGBP é importante, porque a gente combina esses dois níveis de informação diferentes. E, como limitações, a gente tem o seguinte problema. O treinamento é limitado para uma loja específica. Então, se isso for aplicado em outra loja, em outro ponto de vista, a rede vai ter que ser retreinada de novo. Tá? Essa é uma limitação. Outra, extrapolação não funciona bem, né? Porque, como é um problema de regressão, por exemplo, se você tiver 50 pessoas e essa função é altamente não linear, dificilmente ela vai conseguir extrapolar esse resultado para mais. Né? Mas isso também não é uma limitação muito grande, porque existe um limite físico na loja. Né? Realmente é difícil de entrar em mais do que 30 pessoas, por exemplo. Alguns trabalhos futuros que a gente pensou em fazer na época que eu fiz esses slides era mais comparativos, por exemplo, será que realmente isso é melhor do que usar um aiolo? Outra coisa que a gente também está trabalhando, investigar adaptações para excluir vendedores. A gente já fez alguns experimentos com isso e funciona razoavelmente bem, desde que os vendedores sempre usem o mesmo uniforme, tá? Com a mesma cor. E outras coisas que a gente pensa também é tentar outras arquiteturas mais sofisticadas, por exemplo, usando a coerência temporal e, de repente, até fazer uma rede que se chama end-to-end, que é, por exemplo, tentar eliminar espaço de extração de background e isso virar alguma etapa ali interna na arquitetura da rede neural que ela consiga fazer automaticamente.
E também estudar outros problemas de lojas de varejo, por exemplo. O problema que pode ser interessante é ficar analisando como é que estão as prateleiras de uma loja. Será que está na hora de fazer a reposição do estoque? Será que está na hora de mandar alguém botar um produto ali na prateleira? Esse é outro tipo de problema interessante. Tá? Só que, na verdade, esse problema da Iolo, já posso adiantar aqui, na verdade, ele é um ex-trabalho futuro. Tá? Porque a gente já tem alguns resultados, por exemplo, a gente pegou a Iolo e comparou com a melhor rede neural. E aí, para quem não conhece a Iolo, alguém aqui não conhece a Iolo? Todo mundo conhece a Iolo? Tá, então vou passar rapidamente aqui nesses slides. A Iolo bota essa bounding box ao redor de cada objeto na imagem, né? Deixa eu passar logo esse vídeo, então. Tá. E aí a gente fez algumas comparações e viu que, comparado com esse gráfico que diz... Tá, ali é o erro médio absoluto da Iolo, deu 6,24, um epsilon de 51%. Um erro muito, muito superior ao que essa rede consegue. Tá? Aqui é a quantidade de erros, quanto ela erra, qual erro, a frequência de erros por erros absolutos. Né? Então, por exemplo, ela erra muito para 2, 3, 4, 5 pessoas até 20. E por que isso acontece? Então, a gente aqui tem algumas imagens mostrando que ela erra muito quando você tem uma resolução muito baixa e talvez uma justificativa para isso seja que a coerência temporal não é usada pela Iolo, né? Ela usa uma imagem de cada vez. E se a gente olhar para uma imagem fixa aqui, realmente é difícil de ver, às vezes, que tem uma pessoa ali no canto. Você só detecta quando você vê o movimento da pessoa. Né? E a Iolo só está usando uma imagem de cada vez. Enquanto que, como a gente tem a etapa de extração de background, de certa forma a gente está usando a coerência, a informação temporal, né? O movimento, também para dar de informação para a rede. Bom, se tiver mais 5 minutos, eu posso falar de mais um problema rápido aqui. Só para vocês terem ideia também do que a gente tem feito lá na UFAL, com redes neurais também. Isso aqui é um outro trabalho que a gente fez lá no Instituto de Computação, que ficou bem legal também, apesar de não ter uma contribuição teórica muito forte, mas uma aplicação bem interessante, onde a gente usou uma interface natural, usando o Kinect, tá? Para controlar um braço robótico. Isso usando Deep Learning também. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um Kinect e um braço robótico. Tá? Desse Kinect a gente tem uma imagem de profundidade, tem de graça também um esqueleto, e a partir daí a gente pensou o seguinte: bom, a gente pode tentar controlar um braço robótico para realizar tarefas simples como pegar um objeto e mover de lugar. Como é que a gente fez isso? A gente precisava de duas coisas. Precisava aprender a mover o braço do robô e precisava também dizer quando o robô tem que abrir e fechar a garra dele para pegar o objeto e depois soltar. Tá? Então, esse primeiro passo de mover é relativamente fácil. Se a gente tem um esqueleto do Kinect, a gente pode espelhar esse movimento no braço do robô, resolver um problema de cinemática inversa, e aí você vai ter o braço do robô se movendo. Onde é que a gente usou Deep Learning aqui com a CNN? A gente usou isso para detectar se a mão do usuário estava fechada ou aberta. Tá? Como é que a gente fez isso? A gente pegou a posição do esqueleto correspondente a uma das mãos, por exemplo, essa mão do lado de cá, né? Tem aquele pontinho amarelo na imagem 2D. Dali a gente consegue pegar um quadradinho ao redor da mão e aí a gente consegue extrair, segmentar só a mão da pessoa e colocar para treinar também uma CNN para dizer se a mão está aberta ou fechada. Tá? Então a gente fez isso para treinar a CNN, que retornava se a mão estava aberta ou fechada, para fechar ou abrir a garra do robô. Tá? Então, como pré-processamento da imagem de profundidade, o único detalhe interessante que a gente tinha aqui é como é que qual o tamanho da região da mão que a gente tem que extrair para não ter o problema de, se você está perto do sensor, né, como a gente está fazendo uma projeção, se você está perto do sensor, a sua mão aparece maior na imagem. Se você está longe do sensor, a sua mão vai aparecer menor. Então, o tamanho desse quadradinho teria que variar de acordo com a distância da mão ao sensor. Só que essa distância a gente tem de graça pela imagem de profundidade, né? Que seria a profundidade associada ao pontinho amarelo da mão. Então, de acordo com ele, a gente achou uma constante K,
funcionava bem para ter o tamanho do quadrado que a gente tem que extrair, certo? Daí a gente também, para conseguir extrair o background, a gente também viu mais ou menos qual a profundidade da ponta da mão até máxima que você pode ter até chegar no pulso, e qualquer coisa que tenha uma profundidade maior era descartada. Tá? E aí, com isso, a gente conseguiu facilmente gerar uma base de imagens de mãos abertas e fechadas, que geralmente não tinham nenhum objeto no background. E aí a gente fez alguns testes também binarizando essa imagem, ou seja, 0 ou 1, ou considerando em tom de cinza. E, no fim das contas, a gente chegou à conclusão que a binarizada ainda funcionava melhor do que com tom de cinza. Tá? E aí a gente usou isso para colocar no conjunto de treinamento, para treinar essa CNN. Tá? Isso aqui é só a parte, não vou falar dessa parte aqui, onde a gente vai fazer só esse espelhamento do vetor que vai do ombro até a mão, em relação ao vetor que vai da base do robô até a garra. Tá? Aqui é a rede neural, a gente também fez vários experimentos com hiperparâmetros, conseguiu uma acurácia muito boa, 97%, né? Um problema relativamente simples para uma CNN. E aí aqui tem um vídeo que mostra mais ou menos como é que isso funciona. Tá? Então aqui você tem o robô acompanhando o movimento do usuário, e aí quando ele fecha a mão, a garra fecha. Aqui a gente também tem um filtro temporal de segurança para evitar que um pequeno ruído faça, por exemplo, com que o objeto se solte. Então a gente só tem uma mudança de estado se a rede detecta aquela posição da mão por uma certa quantidade de tempo. Então são algumas aplicações de Deep Learning que a gente tem feito lá na UFAL, aí a gente espera aí tentar continuar trabalhando aí com essas coisas. Se alguém tiver alguma pergunta. Perguntas? Comentários? Bom, primeiramente, parabéns, muito obrigado pela exposição. Eu tenho uma dúvida se você notou, fez alguma análise em relação ao mapa de hotspot e notou algum padrão temporal nele. Por exemplo, todo dia, entre 2 da tarde e 4 da tarde, o hotspot fica de um jeito, e aí você poderia, de repente, utilizar isso também como entrada na rede, porque já que ela é específica de um local, né, ela é treinada especificamente para um local, talvez essa informação pudesse ajudar ela a contar com mais precisão também. Pode ser uma análise interessante. Realmente essa parte a gente não explorou tanto, mas faz sentido. Tem alguma parte do dia que tem uma parte da loja que é mais frequentada, né? Pode ser uma ideia interessante. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Minha pergunta não é tão técnica, é mais de um ponto de vista social, que como é um caso bem aplicado, isso aí já está rodando na loja, essa coisa do hotspot ele pode ser usado para obter informação ou para mudar o padrão de comportamento do consumidor, né? E a linha entre o que você ajuda o consumidor e o que você está induzindo ele a gastar mais, por exemplo, uma coisa que é muito comum, seria na loja onde tem um lugar onde as pessoas não passam, você fecha onde elas passam para elas terem que dar a volta. Isso, assim, uma questão meio que ética, tem uma loja que usa muito isso, que é a loja de imóveis, a Tok Stock, né? Você entra nela, você não consegue sair sem dar a volta inteira na loja. Eles forçam você a fazer o caminho todo, né? Então, Mas, assim, eu acho que, nesse caso, o interessante é eles saberem, primeiro, se a loja está bem arrumada, para ver se tem uma arrumação que facilite que todos os lugares sejam uniformemente explorados, ou saber se o consumidor vai mais naquele pedaço e você está querendo vender mais, por exemplo, um produto está em liquidação, um outro produto, por exemplo, uma meia que você quer que acompanhe o sapato, então você vai colocar ele naquela posição que o cliente frequenta mais. Mas vocês estão acompanhando se tem alguma mudança ou se já... Como está acontecendo então, isso? Esse acompanhamento da gestão a gente não tem participado. Essa parte, a gente está mais na parte realmente mais científica, desenvolvendo
A gente está deixando isso por conta do pessoal da loja. Tranquilo, obrigado. Ô, Thales, vocês chegaram a... Por exemplo, tem lugares que tem mais de uma câmera, né? 2, 3 ou 4, várias câmeras. Tem lojas que... Vocês tentaram passar na entrada ali um conjunto de imagens, talvez treinar várias CNNs compartilhadas Seria até chegar interessante naquela também, lista. tentar combinar a informação de imagem de uma imagem pode ser uma variação interessante. Mas, assim, só para essa câmera em especial já deu um trabalho grande, porque, na verdade, a gente não pegou a câmera já não estava lá fixa. A gente pediu para a câmera ser adaptada para conseguir pegar a loja inteira. E uma ideia que a gente tinha depois era justamente isso, tentar pegar informação de mais de uma câmera, porque, por exemplo, tem loja que, se a loja é em L, você não vai conseguir com uma câmera só pegar a loja toda, né? Então, esse seria um passo seguinte. Que poderia Tipo ser supermercado, pensado. geralmente você tem várias câmeras, as câmeras nos corredores. Isso Né? pode servir também, por exemplo, você analisar o tamanho da fila, como é que está a fila do caixa do supermercado, para saber quando é que precisa colocar mais caixa. Vocês tentaram contar outra coisa a não ser pessoas, por exemplo, animais, sei lá, tem esse problema de... Num restaurante não pode ter rato, não pode ter barata, coisa assim. Vocês chegaram a pensar de... Aí não chegou a contar barata. Não contar barato, mas entende? Trocar o objeto pessoa por outro A gente objeto já e chegou ver a se pensar funciona. em algum momento, de repente, aplicar isso em agricultura, né? Que é Smart Agriculture, por exemplo, para você não quer- rastrear. tem aquele problema da agricultura gado, que você não se pode o- ter porco, aquele... Não, tem um ou problema... até para você, por exemplo, às vezes um porco foge. Exatamente. Isso aí é um trabalho interessante, assim, que vai mais ou menos na linha do que foi feito aqui, né? De boi também, o boi não pode sair da fazenda. Senão se perde, né? Tem que estar uma pessoa ali para estar olhando. Tem várias extensões. Mais alguma pergunta ou comentários? Luiz. Na verdade, a minha primeira pergunta é exatamente o que o Thales, o Tiago perguntou, né? E, assim, o que eu acho que usar mais de uma câmera é interessante, além das coisas que o Tiago falou, eu acho que tem um problema, assim, de como que você relaciona essas câmeras, né? Quer dizer, pensando em multiview, né? Qual a posição ótima das câmeras? Não só isso, quer dizer, na verdade, a questão de posição ótima, na verdade, é um problema matemático bem interessante, né? Que Geometria é computacional. usado, né, em geometria computacional e tal, né? Então, para uma loja, isso é bem claro, né? Qual seria o posicionamento ótimo, o número mínimo de câmeras, com visibilidade, né? Mas eu acho que, além disso, tem a questão de você, assim, pensar, dependendo do tipo de loja, né? Assim, se você tem câmeras que mais ou menos pegam regiões, né, disjuntas, né? E você tem no agregado informação sobre a loja toda, ou câmeras que têm regiões que são sobrepostas, né? Você tem uma interseção entre a imagem de cada câmera, né? E qual é essa interseção e, ao mesmo tempo, assim, você poder, a partir de várias câmeras, induzir, entender como está acontecendo esse negócio na loja inteira. Então, você poderia ter um outro tipo de visualização, que é, por exemplo, olhar a planta baixa, né, da loja a partir de dados que você extraiu de câmeras, né, que pegam pedaços diferentes da loja. Então, eu acho que tem várias questões Até aí. uma reconstrução 3D, né? Se você tem mais de uma câmera, ainda mas não precisa ser uma reconstrução de 3D direta, assim, pode ser uma coisa indireta, quer dizer, que aí, acho que aí é um problema de visualização. Você pode imaginar que você pode estar querendo visualizar isso ou em tempo real ou depois, a posteriori, né, até fazer sumarizações e tal, com um tipo de visualização que é melhor do que a visualização que você está vendo ali. Quer dizer, na verdade, uma coisa que com essa... no caso específico aí dessa loja, né, vocês poderiam, a partir das informações que vocês têm, ver a loja de cima, que é um negócio interessante, mais fácil, né, do ser humano entender ali, do que a própria imagem, né, e tal. Sim. Né? Então, eu acho que tem muita coisa interessante nesse negócio de, por um lado, usar várias câmeras, né, e como é que você usa essa informação e tal,
E o outro lado, a questão da visualização mesmo, né? Para que você usa, como, tal, né? Isso é uma coisa, né, que meio que é a continuação da pergunta que o Tiago fez, né? E, obviamente, em situações diferentes e aplicações diferentes, isso vai variar um pouco, mas eu acho que é interessante considerar esse problema em abstrato e ver como que ele se adapta. Agora, outra coisa que eu acho que seria muito interessante, pelo que você falou, vocês não fizeram, mas é uma coisa interessante, assim, é pensar nesse negócio como uma ferramenta de projeto, né? Tanto ferramenta de projeto, né, no sentido da loja, quanto ferramenta de projeto no sentido da pesquisa, do desenvolvimento, né? Quer dizer, o que eu estou falando é o seguinte: imagina assim, você tem um shopping, tem uma loja, e você vai fazer um projeto de arquitetura do interior daquela loja. E aí você vai trabalhar com um arquiteto que vai desenhar os móveis, vai desenhar, pensar na circulação e tal, né? E poderia usar essa ferramenta para fazer hipóteses e testar hipóteses, né, baseado num projeto de arquitetura da loja, né? E aí, para isso, tem uma coisa interessante que está começando a ficar útil agora. Por exemplo, você poderia usar, né, um ambiente, uma plataforma dessas de jogos, né, tipo Unity, Unreal e tal, né, para criar uma simulação visual, né, da loja real, assim, simular pontos de colocar câmeras virtuais ali, né, e aí simular o fluxo de pessoas, né, baseado em algum tipo de coisa que pode ser desde uma animação assim, feita, né, a priori, né, ou até algum tipo de simulação mesmo. Por exemplo, tem vários trabalhos, inclusive até gente que você pode chamar para ajudar nisso, é o pessoal que trabalha com multidões, né? No caso, a Soraya, né, uma especialista nisso, tem até sistemas disso. Então, acho que seria muito interessante. Fazer o desenho da loja e jogar ali um monte de agentes. Exatamente. E aí, assim, eu acho que é interessante porque você pode usar isso até para treinar a rede, né? Quer dizer, você pode ter a rede, né, usar isso para treinar, pode usar isso para achar qual é alternativas ou qual é uma das melhores opções de você colocar as coisas, né, tal. E aí juntar até com essa coisa de simulação de multidões, porque você pode pensar, porque o comportamento da multidão, você pode dizer, tal produto ele é o produto que tem mais interesse, então as pessoas vão mais ali na simulação, né? Então, e aí você vai verificar se, né, as coisas estão funcionando desse jeito. Depois você pode, numa etapa posterior, comparar isso, né, uma vez que foi implementado, né, com o comportamento do público mesmo, né? Então, acho que isso é bem interessante de juntar essa coisa, né? E é uma área que é uma tendência agora, né, em machine learning, de você poder usar não só a análise de imagem, mas juntar isso com computação gráfica mesmo, né? E isso aí eu acho que vai ficar cada vez mais fácil, mais possível, e te dar mais dados para treinar e a rede ficar melhor e uma coisa alimentar a outra, né? Então, acho que é interessante isso, né? E, assim, eu acho que esse negócio pode escalar muito, porque vocês pensaram numa loja pequena, né, que está querendo fazer uma coisa de baixo custo, mas você pode pensar isso numa outra escala, né? Supermercado. Exatamente, supermercado. Então, assim, até no shopping, quais são as lojas quentes, quentes do shopping? E aí você teria muito mais câmera, tem aquela coisa de usar muitas câmeras. Então, acho que esse problema é interessante, né? E acho que vale a pena explorar ele, assim, né? E tem mais uma coisa que deixa eu me lembrar aqui.
Agora me fugiu, mas era uma coisa interessante. Fica para a próxima. Então, enquanto o Luiz lembra, alguém tem mais uma pergunta? Comentários? Não? Então vamos agradecer, doutor. Muito obrigado. Obrigado.